Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais uma live às 21 horas aqui no Yuri Mota Oficial. Hoje com um tema super especial, como aprender a dizer não com a comunicação afetiva, com a grande Camila Benatti, uma especialista em inteligência comportamental, inteligência emocional. Vai ser uma live top, maravilhosa, com muito conteúdo útil. Vida inteligente às 21 horas, porque a gente gosta de estudar, a gente gosta de entender o ser humano, a gente gosta de evoluir, a gente gosta de se desenvolver. E esse é o canal para isso. É para isso que eu estou fazendo essas lives todos os dias, 21 horas, para ajudar você a se desenvolver, para ajudar você a crescer na sua vida pessoal e profissional. Então, bem-vindos a todos, bem-vinda Santana Estúdio, Mari Laranjeira, Lousada Moda Feminina, Leozinha, Carlos Simões novamente, que bom vê-lo, Sandra, bem-vinda, Andréa Falcão, bem-vinda, Thelmi Reis, bem-vinda, me lembrando de marcar o tema, você é top, muito obrigado, Thelmi Reis, Souza SSA, Tarciana Migoto, bem-vindo, boa noite a todos, boa noite a todos, sejam bem-vindos hoje para falar sobre como aprender a dizer não com a comunicação afetiva com a top Camila Benatti, que já me chamou aqui e eu já vou chamá-la. Já chamei você aí. Sandra Coelho da FTD. Opa, FTD novamente em peso aqui, sempre gosto de vocês demais. Bem-vinda, boa noite Camila Benatti, como vai você? Boa noite, Yuri. Tudo Que bem? maravilha. Tá. Tudo ótimo. E com você? Joia. Super ansiosa aqui, feliz de estar mais uma vez, né, com você e com as pessoas que te seguem e as pessoas também, meus amigos, meus clientes, meus alunos, familiares, enfim. Então, estou muito emocionada de estar aqui hoje. Que legal, que legal. Estamos só começando essa maratona de lives, né, Camila? Você tem muita coisa para agregar aqui. A minha galera, a sua galera também. Está na hora da gente fazer cada vez mais conteúdos úteis para essa galera que quer se desenvolver, que uma hora dessa, de quinta-feira, está aqui buscando melhorar, buscando conteúdo útil para a gente. Você consegue baixar um pouquinho sua câmera, Camila? Para mim, eu não sei se para a galera, mas para mim tá um pouco alto aqui. Sim. Pronto, ficou legal agora. Peraí que eu tenho que arrumar o suporte. Enquanto você tá arrumando aí, eu vou dar boa noite pra galera. Boa noite, Valdemir, meu amigo. Como vai você? Melhorou? Tá legal, show de bola. O Edilson Feitosa. Boas noites pra você também, Edilson. Edilson é da sua galera? Fernando. Minha galera, legal. Fernando. Opa, bem-vindos, bem-vindos. Aqui, Milena. Eu tenho que ir olhando aqui. Bem-vindos, bem-vindos. Maravilha. Excelente. Então, Camila, você já é conhecida aí da galera, especialista em inteligência comportamental, inteligência emocional, uma pessoa que sempre chega agregando. Então, vamos para cima, vamos refletir hoje sobre como aprender a dizer não, que é um problema de muita gente, né, Camila? As pessoas têm muita dificuldade de dizer não. Isso é muito interessante, isso é muito curioso, porque em qualquer área, em qualquer empresa, em qualquer ramo de atividade, a gente encontra pessoas sem saber dizer não para o seu funcionário, sem saber dizer não para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para as pessoas que mais gosta. Às vezes, para até um desconhecido que não tem nenhum vínculo emocional e a pessoa tem uma dificuldade de dizer não, e não é dizer não por dizer não. Não é dizer não só porque ela não quer conversar, ou ela não quer ceder, ou ela não quer fazer. É dizer não porque aquilo não vai fazer bem para ela. E as pessoas ainda assim se fazem mal para fazer bem ao outro, o que não é saudável. Na prática, não é saudável. Então ajuda a gente aí a entender um pouquinho melhor, Camila, o que é essa tal dessa comunicação afetiva e como é que a gente pode aprender a dizer não a partir dos princípios da comunicação afetiva. E quem está entrando agora, bem-vindos, boa noite. Vocês vão ter agora um conteúdo rico. Vamos lá. Isso. Ai, que legal. Tô falando, eu fico olhando o pessoal. Oi, professora. Oi, dá vontade de ficar assim. Oi. né? Legal, então, legal. Na semana passada a gente fez a nossa primeira live, falamos mais profundamente da comunicação afetiva.
E aí eu vou tentar sintetizar até para a gente dar continuidade nessa questão assim, do aprender a dizer não a partir de uma comunicação mais afetiva. Só para a gente compreender um pouquinho a comunicação afetiva, por que eu gosto desses dois? A comunicação ela é inerente ao ser humano, né? É ela que nos torna humanos e todos nós precisamos, para se relacionar com o outro, precisamos nos comunicar. Perfeito. A questão de comunicação afetiva é quando eu escolho, quando eu começo a ter consciência da forma como eu vou me comunicar. A forma de eu escolher me relacionar com o outro. E quando eu escolho comunicação afetiva, a própria palavra afetiva, o afetar alguém, é quando eu olho e falo como que eu compartilho a minha necessidade, como que eu recebo, como que eu observo a necessidade do outro e como que eu relaciono isso dentro desse relacionamento interpessoal. Então, quando a gente fala de comunicação afetiva, a gente fala do saber comunicar o que você precisa e para a gente aprender... Travou para mim aqui. Não sei se travou para vocês. Não sei se é a minha internet ou a dela, mas para mim travou. Pessoal, vai falando. Se alguém não estiver me ouvindo, me falem. Por favor. Será? Agora voltou. Voltou? O pessoal vai avisando, porque senão eu vou falando e não sei de onde eu parei. Porque para mim aqui tá normal. Né? Então vamos lá. Travou? Aí, travou, lá, Suzana disse tá falando que travou. Travou. Pronto. Ixi. Então, tranquilo. Mas não passou muita coisa, não. Você estava trazendo essa perspectiva aí. Vocês estão ouvindo o Miguel avisando também que ele quer participar da live. Isso, tá ali ligado, torcendo pelo papai. Voltou. Vai avisando, tá, gente? Se travar, por favor, tá? Então, show de bola. Se quiser, gente, o pessoal que é mais próximo tem meu WhatsApp, eu tô com ele aqui aberto também, é só me enviar mensagem que eu dou uma olhada também de que travou ou não, ok? Pronto. Então, o Sidney e o Carlos estão avisando que tá ok agora. Maravilha. Manda bala. Beleza. Então, vamos mandar bala. Então, quando a gente fala de comunicação afetiva, a gente está falando desse cuidado da relação que a gente tem consigo mesmo, que a gente precisa olhar para a gente com cuidado, com carinho, né, com amorosidade. Então, eu preciso compreender, né, o que eu preciso, quais são as minhas necessidades, como que eu vou aprender a me comunicar com o outro, falar das minhas necessidades se eu não sei reconhecê-las. Então, para que eu possa expressar o que eu preciso entendê-las. Eu preciso mergulhar, preciso fazer um exercício de autoconhecimento. Não tem como eu ter uma comunicação afetiva se eu não tiver afeto comigo mesmo. Perfeito. Então, sempre parte da gente, é do nosso, é do eu para o próximo. Então, eu preciso aprender a me conectar comigo mesmo, com aquilo que eu necessito em relação àquela determinada situação, o quem eu sou de verdade, né, quais são as minhas dores, porque quando a gente fala de autoconhecimento, né, Yuri, a gente fala também que nós temos a gente descobre muitas coisas bacanas dentro da gente, mas a gente também tem as nossas dores. Com certeza. E aí o legal e as dores também podem nos ensinar muito em relação à conexão com o outro, porque a partir do momento que eu compreendo que eu tenho as minhas dores, eu também entendo que o outro também tem a dele. Uma das frases mais verdadeiras, sem dúvida, e uma das frases mais verdadeiras que eu já ouvi é que a dor nos humaniza. Quantas famílias a gente vê que os irmãos não se falam, os pais não se falam, aí a mãe teve câncer. Aí olha todo mundo junto, em oração, ou em cuidado com aquela pessoa, e aí irmãos que não se falavam começam a se falar. Será que a gente precisa realmente esperar uma situação trágica para poder começar a fazer esse tipo de perspectiva, né? Entender a dor do outro, se colocar no lugar do outro a partir da compreensão da minha própria dor? Sim, sim. Né? É isso mesmo que você falou, Yuri. A dor nos humaniza. E a partir do momento que eu compreendo isso, eu consigo entender as necessidades do outro. E quando eu falo entender, compreender as necessidades do outro, não quer dizer que eu vou aceitar tudo. Exato. As pessoas confundem muito. Falar, mas eu tenho que pensar como o outro, eu tenho que aceitar a opinião dele. Eu tenho que fazer do jeito que ele está falando? Não. Você tem a sua opinião, você tem a sua forma de enxergar o mundo, você tem os seus valores, as suas crenças. Isso é seu.
né? isso aí. E da mesma forma que ele tem o dele. E a gente tem muito a questão muito da comunicação impositiva. As pessoas só vão me respeitar quando pensarem da mesma forma que eu. E a gente não tem que impor o nosso jeito ou a nossa forma de enxergar a vida ou enxergar o mundo. Às vezes até dentro de uma relação, numa relação de casal, que você está ali compartilhando uma vida, ainda assim você tem visão de mundo diferente. Nossa, completamente. Porque você tem experiências diferentes. É e isso é que faz com que a gente complete um ao outro. É justamente essas diferenças que nos completam e que nos fazem querer ficar próximo àquelas pessoas. Exato. Então, a gente tem que olhar, quando a gente fala de comunicar afetivamente, é olhar para o outro de uma forma acolhedora, de uma forma que a gente possa se sensibilizar com a visão de mundo dele e compreender, Perfeito. Não impor. Tá? E dentro da comunicação afetiva, algo que é muito importante é a questão da confiança. Porque ela conecta com outro pilar da comunicação afetiva, que é o aprender a ouvir com o coração. Legal. Eu só vou ouvir, né, e falar com o coração quando eu me conecto com alguém que eu confio. Perfeito. Se eu não confio, eu não vou conseguir abrir meu coração. Perfeito. Aí parece que a gente está falando que a comunicação afetiva está dentro só do nosso âmbito pessoal. Não é somente isso. Quando eu falo de comunicação afetiva, eu estou falando da questão da humanização das relações. E isso pode se dar com os nossos colegas de trabalho, com o nosso vizinho, com o nosso chefe. Onde tem ser humano, pode haver humanização. É sim, meio louco sim. isso, né? É meio louco. A gente conversar sobre humanização, mas é o essencial que se perde, né? É o básico que se perde nas relações do dia a dia, onde as pessoas estão focadas em alcançar determinados resultados sem valores, ou sem prestar atenção no tempo do outro, na necessidade do outro em relação às suas próprias necessidades. E ainda ontem eu fiz uma live falando de foco, das 7 chaves da excelência, como é que alcança isso. Foi sensacional, eu assisti. Pô, muito obrigado, fico feliz. E aí, isso são coisas contrárias? Não são contrárias. Você pode e deve ir em busca dos seus objetivos, ir para cima dos seus resultados com humanização. Eu queria só aproveitar, Camille, rapidamente já comentar uma coisa que a Milena colocou aqui. Tenho dificuldade de expressar o que eu necessito. A gente tem dificuldade de expressar o que a gente necessita quando a gente não consegue expressar isso em primeiro lugar para a gente mesmo. Se você tiver a capacidade de olhar no espelho e dizer para você mesmo o que você acha que está sentindo, você consegue decifrar essas emoções de uma maneira mais adequada para poder passar para o outro. Não é isso, Camila? Uhum. Sim, sim. Essa dificuldade, né, de falar o que a gente sente e que está conectada com as nossas necessidades, né, básicas, faz com que a gente tenha esses ruídos nas relações, esses conflitos nas relações, justamente porque a gente é muito preocupado quando a gente fala da dificuldade de falar não, dos medos. Existem 2 palavras que eu falo, ou melhor, 2 necessidades conectadas com emoções que fazem parte das pessoas que têm dificuldades em dizer não, que é a questão do medo e da culpa. Legal. São 2 questões muito conectadas das pessoas que têm essa dificuldade. E essa dificuldade está muitas vezes conectada, às vezes com uma fantasia que a gente cria em torno de uma situação. Perfeito. Então, muitas vezes... E essa fantasia é criada através às vezes, da nossa história pessoal, das nossas crenças, dos nossos valores. E aí, às vezes, eu estou diante de uma situação e eu imagino, né? Imagino que a pessoa, se eu falar alguma coisa, a pessoa vai me agredir. Ou se eu falar alguma coisa, eu fico com medo de perder o controle. Ou eu fico com medo, às vezes, de até parecer insensível se eu falar determinadas coisas. Eu fico... Perder a amizade da pessoa, perder o respeito. Sim, eu não vou agradar. Então, pessoa com muita essa necessidade de agradar o tempo todo, está relacionada com o seu medo, a sua culpa. Tá vendo? Eu não consegui, eu falei não uma vez, por isso que a pessoa nem me procura mais. Nem me pede mais nada.
Então, a pessoa relaciona essa emoção e cria essa fantasia, porque realmente ela entra, ela vê a pessoa falando determinadas coisas para ela se imagina naquela situação de uma forma muito negativa. E a nossa mente, ela não consegue discernir o que é imaginário e o que é real. Exato. Eu coloquei na minha cabeça, eu não consigo discernir isso. Se eu não mudar o meu padrão de pensamento, eu vou manter aquilo lá como verdade. E Legal. Essa verdade pode virar uma dor que eu, às vezes, não vou conseguir sair dela. Ou eu vou ter uma dificuldade maior para sair dessa dor. Né? O Valmir está falando que travou. Não, para mim tá normal. Para mim tá normal. Tá normal, hein? Tá. E aí, assim, quando a gente fala do medo e da culpa, inclusive foi até legal, falando do medo e da culpa, eu tive outras pessoas que quando eu estava mandando o convite da live falaram, nossa, eu me sinto muito culpado quando eu falo não. Eu estou precisando ouvir essa live. Por que as pessoas se sentem culpadas? É justamente por isso, assim, com medo da rejeição, o medo do que a pessoa vai pensar sobre ela. E isso está relacionado, às vezes, por uma insegurança, por baixa estima, pessoas que têm uma tendência, muito ansiosas, porque elas querem saber o que o outro vai pensar, ela fica muito preocupada com o que o outro vai pensar. Eu entendo também que são pessoas que não se conhecem. Porque se eu me conheço, eu não preciso ficar preocupado com o que o outro vai pensar de mim. Porque as pessoas sempre vão pensar. E se você está gostando dessa live, tem um aviãozinho ali embaixo, clica ali, manda para um monte de gente que você entende que tem dificuldade de dizer não. Ou até que você quer dizer não para ela, não está conseguindo e você vai ter aí a desculpa perfeita para poder dizer, ó, já que eu aprendi isso, eu vou aplicar. Mas chama a galera, porque esse é um assunto extremamente importante que precisa ser trabalhado dentro de nós. Saber dizer não é fundamental para a excelência, para os grandes profissionais, para os grandes pais, para os grandes irmãos. As pessoas que conseguem dizer não para o outro são pessoas mais fortes e eu chamo de pessoas livres. Se você não consegue dizer não, você é um escravo do que o outro está pensando de você. E as pessoas sempre vão pensar algo de você. A gente tem que entender isso. A gente não nasceu para agradar a todo mundo. A gente nasceu para ser a nossa melhor versão. Se alguém não gostou do meu posicionamento e está extremamente revoltado comigo e não consegue estabelecer um diálogo, o problema não é comigo, o problema é com a falta de maturidade da pessoa de lidar com uma situação complexa. Então, é por isso que a Camila está dizendo desde o início, o centro sou eu, parte de mim, porque eu preciso aprender a lidar com a incapacidade do outro de lidar com a minha verdade. Eu preciso aprender a lidar com a incapacidade do outro de lidar com a minha verdade. E a minha verdade é essa. Podemos conversar sobre isso? Olha, eu não concordo, eu também não concordo. Pô, eu acho que essa opinião é ridícula. Você tem o direito de achar minha opinião ridícula. Eu tenho o direito de achar a sua ridícula. Ok, vamos continuar amigos? Podemos tomar um vinho? Pode ser simples, né? Mas pode ser simples. Mas pode ser simples. E isso é um hábito que a gente tem, a gente é condicionado, muitas vezes essas pessoas com dificuldades, inseguras, elas são condicionadas a dizer sim. Então, você está sempre falando e nem pensa. Você só vai pensar e se torturar porque falou aquele sim depois, né? Então, é importante a gente questionar. A Milena até colocou aí que ela questiona os pensamentos dela, ela faz uma pergunta. Né, é como se ela estivesse conversando, que isso é importante, ela conversa consigo mesmo. Isso é fundamental. É importante a gente ter esse exercício, esse questionamento, porque muitas vezes a gente deixa de entrar no conflito e aprende a dizer não, porque a gente fez esse exercício de questionar, de conversar, imaginando o lugar do outro. Exato, então, muito legal. Então é importante a gente questionar. Muitas vezes eu mesmo já deixei de entrar em conflitos porque eu resolvi comigo. Eu gosto muito de escrever. Então, às vezes, eu escrevo e-mail para mim mesma, como se fosse para aquela outra pessoa. E aí, na hora que eu leio aquilo, eu já me dei uma resposta e eu penso, não, realmente, por que eu estou enviando isso? Como que eu me sentiria, como que o outro ia sentir lendo isso que eu escrevi? Que coisa horrível que eu ia falar, né? Legal, muito legal. E isso, eu faço a questão da escrita, mas só o pensamento, só de você se questionar... Já é um exercício interessante. Como você sentiria se você falasse essas palavras, essas duras palavras para o outro? A gente tem que se perceber. E aí você falou uma coisa no início que é a linha de raciocínio também principal, a parte do amor. Do amor, de colocar essa compreensão... Amorosidade.
essa amorosidade, né? Porque tem gente que diz assim, mas tem que ouvir isso mesmo. Ela tem que ouvir isso mesmo. Você quer que o outro te entenda partindo de um princípio de agressão? Tem como. Não tem como. É um exercício difícil de se abrir. Porque aquela questão que eu falei, das pessoas quererem se impor. E como se a pessoa fosse mudar o seu comportamento porque você deu uns gritos com ela. Pois ou é. porque você impôs, porque você foi agressivo. Pois é. Olha, a pessoa não é surda, não. Ela não está te entendendo. Ela não é surda. É interessante, então, né? Então a gente precisa prestar atenção como que a gente fala, se a gente tem que falar, porque muitas vezes a gente nem precisa falar. Verdade, né? legal. Tem coisas que a gente tem que questionar se realmente a gente precisa falar. Então, e parar de sentir, trabalhar essa questão da consciência, né, através do autoconhecimento, olhar para dentro de si, das suas necessidades, se reconhecer enquanto pessoa, valorizar você, se acolher. Legal. Parar de ficar preocupado com o que o outro vai pensar. O que o outro vai pensar de você, deixar de pensar, é problema dele, não é problema seu. Né? Então, parar de querer agradar o outro sem agradar a si mesmo. Em primeiro lugar, é você. Você não consegue ajudar a ser melhor para o outro se você não for melhor para si mesmo. E não então, confunda isso com egoísmo, pelo amor de Deus. De jeito nenhum. Mas aí que entra o outro medo que eu estava falando, é o medo de achar que as pessoas... será que vão achar que eu sou insensível, que eu não sou humano, que eu sou uma pessoa ruim porque eu não fiz, porque eu falei não, porque naquele momento eu não poderia fazer. Então, esse medo do que o outro vai pensar, e esse medo está ligado a diversos medos, o medo de o que as pessoas vão achar que você é agressiva, uma pessoa descontrolada, enfim... então, esses medos que geram as culpas, que você depois fica se torturando, é que fazem que a gente diga sim, querendo dizer não. Então, falar sim por dizer não te agrega em nada. Pelo contrário, te deixa com sentimento de estou sobrecarregado, eu me sinto pressionado, eu me sinto chateado. E você vai torturando e fazendo mal para a relação. Porque a primeira coisa, antes de você sentir a culpa que você é o culpado, você xinga a pessoa no seu pensamento. Aquela pessoa, ela vira, ao mesmo tempo que você gosta da pessoa, ela vira um demônio, você xingou até a 10ª geração dela, né? Para depois começar a se torturar. Falar, tá vendo? Eu deveria ter falado não. Tá vendo? Eu não sei porque eu não consegui. Por que tem pessoas, na sua visão, Camila, que não conseguem dizer não? Assim, justamente na prática. Na prática. Justamente por essa necessidade de ser reconhecido o tempo todo, de agradar o tempo todo. Por quê? Que aí entra, de novo, vamos voltar e vamos bater na tecla do autoconhecimento. Porque ela é insegura, ela não acredita que ela está naquele cargo por competência, que ela às vezes, aí a crença dela achar que ela não é merecedora de estar no lugar onde ela está. Essa crença ela é muito comum e poucas pessoas conseguem perceber que existe isso. As pessoas não se sentem merecedoras de crescer, de estar naquele cargo de fato, de ganhar mais dinheiro, de ter determinados resultados, de ter um casamento feliz, de ter uma relação saudável com as pessoas. No fundo, tem muita gente que não se sente merecedor por traumas de infância, traumas na adolescência, que vão carregando aquele peso ao longo da vida. São pessoas que não conseguem ficar sozinhas, porque quando elas estão sozinhas, elas ouvem o que o pensamento diz e têm medo disso. É interessante. A gente carrega muitas coisas, né? E isso se torna inconsciente. A gente só vai trazer para o mundo da consciência e começar a agir, né, com mais atitude a partir do momento que a gente tem consciência dessas nossas crenças que estão nos limitando, né? Que a gente está se sabotando, está fazendo com que a gente só fique se machucando mais. Perfeito. Então, a gente vai a gente só vai encontrar quais são os nossos valores. A gente não tem uma reflexão dos nossos valores. Muitas vezes os nossos valores são feridos em determinadas situações, a gente vai sendo passivo em determinadas situações, não conseguindo falar não, isso vai nos torturando valores, mas você não sabe nem definir quais são os seus valores. Exato. Porque muitos deles a gente carrega, que a gente aprende no nosso âmbito familiar, outros a gente vai adquirindo por experiência, por vivências, né? A gente vai mudando o nosso padrão de pensar, de vivenciar, de
criar prioridades. Então, a gente não faz uma reflexão sobre quais são os seus valores essenciais. Se você Os valores quiser, inegociáveis, né? Inegociáveis. E é aquele que, normalmente, quando a gente tem que tomar uma decisão, a gente toma baseado nesses valores. E esses valores, eu falo assim que a gente tem 5 valores que são a nossa essência. Não que a gente tem diversos valores, mas tem 5 que são, por exemplo, um valor meu prioritário é a minha família. Então, tudo que eu for fazer em tomada de decisão, eu sempre vou medir a questão da minha qualidade de vida com meus filhos. Legal. Porque é um valor essencial para mim. Legal. Então, isso não quer dizer que eu não, por exemplo, você não tem honestidade no primeiro? Se eu tiver que tomar uma decisão, honestidade tem segundo, porque na hora que eu falo da família, eu estou colocando para mim como primeiro. A qualidade de estar bem com a minha família, de viver bem, né? Na hora que eu vou decidir por um emprego aqui ou outro, é sempre baseado naquilo que vai refletir nas pessoas que são mais importantes para mim, que são a minha família. Legal. Mas cada um tem o seu valor. E quando a gente Sim. entende também o valor das pessoas que estão convivendo no nosso âmbito familiar, isso faz diferença também para a gente aprender a dizer não. E dizer não sem culpa. Exato. Porque, sabe, nem sempre é no sentido de ferir, mas no sentido que não é prioridade dentro dos seus valores. Perfeito. Então, a gente precisa compreender, faz uma listinha dos 5 valores aí, gente. Quais Boa. são os valores prioritários de vocês? Se você tiver Exato. que tomar uma decisão em relação a trabalho, por exemplo, a mudar de cidade, quando vocês tomarem essa decisão, é baseada em quais valores? Então, faça uma listinha para vocês criarem consciência dos valores essenciais para a vida de vocês. E nesse contexto de valores, não tem muito certo e errado. Tem o que é importante para você, né? O que você valoriza, o que de fato faz sentido no seu dia a dia. Eu queria, Camila, aproveitar e te convidar para a gente rolar esses comentários aí, porque eu estou vendo muita gente fazer algumas perguntas para que a gente já vá... não, eu também não vi, mas quando eu vi passando um monte de coisa aqui, eu falei, caramba, tem umas coisas legais pra gente comentar. Por exemplo, a Ferrari Elaine falou assim, realmente é um assunto muito importante, ter o medo da rejeição em dizer não. É um dos maiores medos, as pessoas querem se sentir parte de grupo. É por isso que muitos adolescentes pintam o cabelo de um jeito, se vestem de um jeito, e no fundo, para muitos, eu não estou dizendo para todos, mas para alguns, aquilo não faz sentido, mas para eles se fazer parte daquele grupo, ele se adapta naquele formato. Eu não estou dizendo que isso é certo nem que isso é errado. Eu estou dizendo que às vezes a pessoa não quer fazer isso, mas para se sentir parte, ela se adapta nesse processo. Aqui teve um outro interessante aqui. O importante quando dizer não é pensar em não trazer um conflito, e sim amortecer com palavras de forma eficaz. Fala um pouquinho sobre isso pra gente aí. As pessoas que não querem conflito, porque na verdade o conflito é inevitável em muitos aspectos, e não a briga. Briga é totalmente evitável, o conflito é inevitável. Fala aí pra gente. Não, eu concordo com você, Yuri. O conflito, é porque assim, a gente tem a palavra conflito como algo negativo, né? E aí é só você pensar até na sua própria vida, quantas vezes você só conseguiu resolver algo, né, no seu relacionamento, quando eu falo relacionamento até de amigo, só resolveu porque foi criado um conflito. Porque senão fica todo mundo passivo, tá dizendo, você acha que está tudo bem, o outro também acha, mas internamente você está em conflito. Exato. Então, o conflito é inerente ao ser humano, não tem como a gente fugir dele. Então, às vezes, a gente precisa colocar esse conflito para poder colocar ele em prática. Então, se tem algo que está te incomodando, então já tem um conflito. Está te machucando ali, então tem que resolver. Exato. Porque aí a gente sai daquela zona de ser passivo, de dizer sim quando quer dizer não, para poder resolver. Só que para a gente resolver, a gente tem que entender o que eu quero resolver. Porque muitas vezes as pessoas vão guardando tantas coisas, como se fosse uma caixinha assim, não, deixa lá, depois eu vejo. E tem uma hora que não cabe mais nada na caixinha. E aí, na hora que ela vai resolver, ela tira tudo, aquela caixinha tira tudo, estoura e não se resolve nada muitas vezes. Exato. Então, por Só isso pega mais bagunça e joga na caixinha de novo. Totalmente. Então, muitas vezes a gente tem que pegar, né, assim, claro, muitas vezes eu não sou a favor de ir lá e você está com um problema, vai lá e resolve, na hora. Muitas vezes esse problema
não precisa. O momento que a gente fala dos extremos das emoções, ou muito apaixonado ou com muita raiva, não se resolve nada. São extremos das emoções que nos faz agir com impulso e sem consciência. Então, Legal. reflita, compreenda o tempo, né? O tempo, o lugar, né? Não só o seu momento, mas o momento do outro também, para poder sentar e resolver. O que não pode é deixar isso virar uma bola de neve. Deixar a caixinha cheia lá e transbordar. Porque na hora que você trouxer à tona, você não vai ser assertivo. Você vai trazer um monte de coisa e não vai resolver. Tem uma pergunta de coaching que é muito interessante para esse tipo de situação. Qual é a intenção positiva do outro? Se há uma intenção positiva, ou sempre há uma intenção positiva, qual seria? Qual será essa intenção positiva? E você fazer esse exercício de tentar entender o que o outro está querendo te dizer com aquilo. O que o outro está querendo falar naquele momento. Porque às vezes uma atitude grosseira, na verdade, é um pedido de socorro. Por trás de todo agressivo, tem uma criança carente, tem uma pessoa, né, frágil ali. Você vê que o cachorro que mais faz barulho é o piche, é aquele pequenininho, ele precisa fazer barulho para mostrar que ele é bravo. Você não vê pitbull latindo aí à torta e à direita, porque ele é consciente do poder dele. É nessa pegada, né? É nesse caminho aí que eu vejo muito desse contexto. Então, fazer a pergunta, qual seria a intenção positiva do outro em falar desse jeito comigo, ou falar isso comigo? A gente começa a perceber que pode haver uma intenção positiva ali por trás, que nem o outro está vendo direito, que pode ser tocada de uma maneira diferente por você. Uhum. É preciso resolver o conflito, né? É preciso resolver essa dor e isso que está te incomodando. E aí, primeiro você tem que criar essa reflexão. Não tem como você trazer uma reflexão para o outro se você não fizer ela primeiro. E quando você faz essa reflexão, você também... Aí que entra a importância de você imaginar. A fantasia agora vai ser importante. Porque imaginar diversos cenários. Né? Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que eu tenho um conflito, mas toda vez que eu vou falar com ela é agressiva comigo, eu preciso imaginar esse cenário. Para poder não perder o foco daquilo que eu preciso resolver. Legal. Muitas vezes a gente precisa resolver algo e a gente perde o foco por quê? Porque a gente permite que o outro nos tire o equilíbrio. A gente dá poder pro outro. E repete essa frase aí. A gente permite que o outro nos tire o equilíbrio. Exato. Né? A gente não é o outro que nos tira porque ele quer. A gente que permitiu. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Permitindo. E o legal é que a gente falar assim, para você ficar mais bravo ainda, assim, eu dar poder pro outro me tirar do sério. Exato. Sem pensar. Né? Então, muitas situações eu deixo passar porque falo, não vou empoderar essa pessoa, não. É verdade. Então, e aí, ó, só para aproveitar a oportunidade, a Moeira Famelo perguntou se a live vai ficar gravada, porque tem muita coisa boa para compartilhar com quem não pôde estar. Vai ficar gravada 24 horas aqui no meu Instagram. E eu tenho um canal do YouTube, Yuri Mota. Tem a mesma fotinha aqui do meu Instagram, depois você pode se cadastrar lá, que todas as lives que estão acontecendo desde segunda-feira, eu estou baixando na mesma noite, e ou na mesma noite ou no dia seguinte eu coloco lá no YouTube para quem quiser acompanhar aí essas informações que realmente são de grande valor para a gente no dia a dia. Vamos lá, Camila, continue aí com a nossa comunicação afetiva. Como é que a gente aprende a dizer não, então? Aprender a dizer não. Assim, primeiro, eu acho que o passo, se a gente for pensar, é entender você. Você precisa compreender as suas emoções, o que traz por trás. Toda vez que você fala um sim, querendo dizer não, reflita nessas situações, o que você sente. Você precisa compreender, porque a gente falando agora, a pessoa não está na situação. Então, ela não consegue conectar com suas emoções. Mas assim que acontecer, se conecte com essas emoções. O que você sentiu? Se tiver que anotar, gente, anote. Não se perca. A gente quer anotar todas as lives, mas a gente esquece de anotar. Tem um caderninho de autoconhecimento. Né? Meus alunos legal. Que estão aí, eles sabem. Eles sabem que eu gosto do caderninho de autoconhecimento. Boa. Então, anote o que você sentiu naquela situação. Que situação é essa? O que ela desencadeou em mim? E como que eu gostaria de me sentir? Que necessidades... Poxa, que legal. Não foram Galera, atendidas. Anota isso aí. Repete aí, Camila, esse processo todo, que isso é essencial. Isso é um exercício de autoconhecimento prático. Anota aí, repete aí, Camila, como é esse exercício? Você pensa na situação. Nessa situação, né, descreve lá a situação.
olha, o meu chefe pediu para ficar até mais tarde. E eu falei sim, mas eu tinha compromisso, né, com os amigos marcados, mas eu disse sim porque como que eu me senti? Aí você descreve lá, eu me senti desrespeitado, eu me senti sobrecarregado. Coloca lá, dá nome às suas emoções. Massa. Depois que você fez isso, você vai colocar assim, como que você gostaria de se comportar, ter falado o quê? Como que você falaria para ele um não? De uma forma clara, de uma forma gentil, e na qual você acredita que não seria, como é que fala? Agressiva. Então, coloca lá. Então, se imagina na situação que você está dando uma resposta, a resposta que você gostaria de realmente ter dado. Tá? E nem sempre essa resposta é a palavra não. Quando a gente fala não, é uma expressão muito simplista, muito pobre. Então, não por não significa nada. Né? E ela só gera, às vezes, mais confronto. Não é nem conflito, mas gera um confronto desnecessário. Exato. Quando você expressa você reconhece a sua necessidade, ó, eu tinha necessidade, eu combinei com meus amigos de bater uma bola lá depois do trabalho, eu tenho necessidade de estar com eles, que é uma forma de eu descansar, então eu tenho essa necessidade. Então, como que eu diria essa necessidade sem achar que eu estou fugindo do trabalho? Porque, às vezes, o medo do outro achar que ele está fugindo do trabalho, que não quer nada com a vida, às vezes vem em primeiro lugar. Vem como culpa. Inclusive, alguém perguntou aqui, como é que eu digo não para o meu chefe? Perguntou lá em cima, a gente acabou passando aqui. Então, olha isso. Principalmente, eu acho que talvez a maior dificuldade, principalmente na questão de autoridade, a gente tem muita dificuldade com a pessoa que a gente considera que está acima da gente, de dizer não. Então, principalmente a gente não tem confiança, né, do que eu estou fazendo no meu trabalho, quais são as minhas competências, que eu sou importante para aquilo que eu estou fazendo, independente, gente, do cargo que você está. Você precisa compreender que você está no cargo ali e que você é importante, você foi contratado por sua competência, não porque você é bonitinho ou bonitinha, tá? Perfeito. Você está ali porque você é merecedora de estar naquele cargo. Perfeito. Né? Claro, gente, que eu vou, assim, a gente tem que prestar muita atenção. Aí eu entrei no trabalho hoje, eu vou sair falando não. Cuidado. Né? Com certeza. Porque, às vezes, e outra questão que a gente precisa olhar os não, né, que a gente, de situações que são colocadas para a gente dar um não, ele é uma oportunidade, muitas vezes, para a gente se destacar. Para a gente colocar, às vezes você foi solicitado algo que não é da sua função. Aí você fala, mas eu não fui contratado para isso. Às vezes, isso ali, aquela situação é uma oportunidade de promoção. Exato. Que você não está enxergando, mas foi proposital. Foi proposital de te dar aquela tarefa, aquela atividade que não estava no seu contrato, mas que de alguma forma aquela pessoa visualizou algo em você muito maior que você mesmo está enxergando. Perfeito. Então, eu lembrei de uma história... Caso a caso, pode falar. Eu lembrei de uma história interessantíssima para contar, porque essa pergunta aí jogou a gente meio no fogo, porque não tem como saber exatamente não para quê. Para uma proposta indecorosa, não faça. Para algo antiético, não faça. Né? É algo que tem que ser feito, porém, você não quer, está com preguiça, ou acha que não é a melhor opção, mas é honesto, é ético, é adequado ao ambiente, você tem que fazer. O seu chefe está pedindo, vai lá e faz, irmão. É prioridade. Agora, a história que eu lembrei. Eu conheço uma pessoa que ela não sabia, mas ela estava sendo cotada para ser promovida a gerente, a líder. Eu não sei nem se era gerente o cargo, que eu vou falar líder. E ela, mais algumas outras pessoas receberam uma proposta da própria empresa, que elas tinham que assinar um termo específico, só que aquele termo específico era uma coisa desonesta. E todo mundo assinou, menos essa pessoa. E ele disse assim, me perdoe, isso aqui não está correto, é inadequado, eu não vou fazer. Não, mas veja bem, ninguém vai saber. Eu não vou fazer. Mas os outros já fizeram. Me perdoe, eu não vou fazer. Eu preciso do meu emprego, gostaria que vocês realmente não me demitissem, tentem haver outra coisa, mas isso aqui eu não vou fazer. E aquilo foi justamente o teste que você falou, Camila, e ele que virou o líder da galera toda. Tá vendo? E agora imagine aqueles outros que assinaram o papel. Eu não sei do paradeiro deles, mas alguma coisa ficou... Estão por aí. Né? Alguma coisa ficou no meio.
Com certeza. Não, e normalmente, e assim, eles confrontaram, provavelmente os outros assinaram, confrontando seus valores, mas o medo é tão grande de dizer não que acabam sendo passivos a isso. E a gente vê muito isso, Yuri, mas muitas vezes mesmo. As pessoas têm realmente muita dificuldade, principalmente nessa questão de autoridade. Como dizer não para o seu chefe, né, para os seus colegas de trabalho. E muitas vezes a gente tem que o quê? Equilibrar. Né? O que é essa situação que eu estou no meu trabalho? Né? Então eu preciso definir minhas prioridades. Muitas vezes a gente tem dificuldade no trabalho para dizer não, porque eu não sei quais são as minhas prioridades. Legal, quais são as tarefas dos dias que eu tenho que cumprir. E muitas vezes as pessoas vão adquirindo as coisas para elas, faz o do outro e deixa a sua própria obrigação e responsabilidade Nossa, isso acontece com muita gente. Para atender os outros. E isso é muito ruim, porque isso faz com que a pessoa se prejudique não na vista do outro, mas para si mesmo. Com certeza. Porque ela que fica toda sobrecarregada, às vezes não entrega com excelência o que precisa ser entregue. Então, a primeira coisa, quais são as minhas tarefas, as minhas atividades? Você tendo isso organizado, e aí entra em planejamento, entra em organização. Se você não se organiza naquilo que você precisa ser feito, se você não tem uma agenda do que você necessita fazer naquele dia, você não vai conseguir, não vai conseguir dizer não, porque você vai na outra, o Yuri me pediu para deixar, tranquilo. Né? Dá para fazer live hoje, agora? Vamos fazer? Lembra do Yuri? Vamos fazer agora? Não, tem outras prioridades. Exatamente. Se a gente vai no impulso, a gente, não, vamos. Vamos e tal, e faz besteira, não se prepara como tem que preparar. Não se prepara, não estuda. Então, exato. Assim, muitas vezes a gente fala por impulso. Não, pode deixar que eu faço. Aí quando vai pegar, vê tanto de coisa, fala, gente, eu não dou conta. Pois é. Eu não dou conta. E aí você fica mal com isso, você fica sobrecarregado, você acaba deixando de lado a sua família porque você abraçou o mundo no trabalho, ou você abraça as coisas na família e deixa o trabalho de lado. Enfim, você não consegue equilibrar a sua vida pessoal e profissional. Então a gente precisa aprender a falar não porque você não quer fazer, mas simplesmente porque naquele momento você não pode oferecer você não tem o recurso do tempo para oferecer para aquela pessoa. Exato. Então, muitas vezes, claro que vai ter gente que vai ser incisivo, assina, como você falou da história. Ah, mas todo mundo assinou. Você não é todo mundo. E muitas pessoas, às vezes, que não têm argumento para te convencer, usam dessa história de todo mundo. Então, já começa entendendo, você não é todo mundo. Você é uma pessoa, é um ser único. Você é uma pessoa que é importante, você é uma pessoa valorosa. Você precisa entender isso. Se você não entender isso, você não vai conseguir dizer os não que a vida que você vai precisar da sua vida. Então, nós precisamos olhar para a gente com esse olhar de carinho, de acolhimento. Legal. E definir focar nas nossas prioridades. Porque aí isso vai te dar segurança na hora de falar não. E aí você assim, mas eu tenho que responder de imediato? Ele fala assim, olha, eu vou verificar na minha agenda o que eu preciso fazer. Né? E daí eu te dou um retorno. Exato. Pronto. Vou ver até onde eu posso ir, né? Vou ver até onde eu posso ir. Até uma forma mais elegante de dizer, olha, até esse lugar, isso que você está me pedindo, eu não posso ir. Mas eu consigo te propor isso e isso. O que você acha? Ah, isso não me atende. Pô, infelizmente eu não consigo fazer mais. Não precisa ser desrespeitoso, né? Não precisa ser agressivo. Não, de jeito nenhum. Outra questão, né, que eu falo assim, são até algumas dicas, né, para a gente aprender a dizer não. A primeira é essa, entender quais são as suas prioridades. Anota aí, galera. As prioridades são assim, quais são as tarefas, os seus compromissos do dia. Perfeito. Entender quais são as suas necessidades em relação ao cumprimento dessas tarefas e compromissos. Tá. Porque quando a gente entende as nossas necessidades, a gente consegue a criar argumentos para expressar, sem simplesmente falar não posso. Né? A gente não precisa ser agressivo, a gente pode ser gentil. Quando a gente demonstra, né, com gentileza, com tom de voz, né, ameno, olho no olho, a gente consegue sim, né, convencer porque você tem argumento. Então o outro não vai olhar para você de uma forma amistosa, a pessoa vai deixar de gostar de mim. Pode acontecer também, não vou mentir. Pode. Porque tem gente que tem dificuldade de receber não. Exato. E aí você também tem que se fazer uma pergunta. Quando eu recebo um não, como que eu me sinto?
Exato. Então, é uma reflexão também de Ou aprender melhor, a ouvir qual é a não. maneira de que eu ouço não, que eu tendo a me sentir mais tranquilo, mais à vontade? Isso. É legal, porque é uma forma de você inverter e Inverter a fazer o situação. processo em relação ao outro. É. Né? Então, como que eu Porque, gostaria de ser abordado, né, em relação ao não? exatamente. O que mais você tem de passo prático aí pra gente, para aprender a dizer não com a Que, comunicação afetiva? que entra até nessa questão mesmo de que você abordou, da gente criar soluções criativas. Muitas vezes, a pessoa solicita, ela está tão condicionada a solicitar algo para você e você sempre dizer sim, você está sempre de prontidão para o outro, que ela sempre vai buscar você até para, às vezes, não desgastar com aquele que nunca está afim de fazer. Às vezes, até por se proteger, a pessoa busca você porque o outro já sabe que, eu vou pedir o O outro, outro quem vai faria falar até não? melhor, faria até mais rápido, mas sabe Às que é vezes, mais porque tem, às difícil vezes, tem convencer o competência, outro e vai para você. Verdade. Acontece. né? Com Porque o muita outro gente. sempre dá um... Às vezes, o outro é agressivo na hora de falar não. E a pessoa, Perfeito. para se proteger, acaba, não, eu vou na Camila ali porque eu sei que ela vai fazer. Né? Perfeito. Só que eu preciso pensar que a Camila também tem outras coisas para fazer, tem outras Perfeito. prioridades. Só que quem vai dizer isso em relação às minhas prioridades, quem vai colocar as minhas necessidades, sou eu. Sou eu que tenho que aprender a mostrar as minhas necessidades para o outro. Então, se a pessoa está Legal. acostumada a sempre buscar por você, aí a terceira dica seja firme. Se você Seja firme. titubear, seja firme, porque a pessoa vai assim, ela vai para outro canto, ela vai pelo emocional, até te Isso. convencer a falar um sim que você gostaria de falar um não. Então, busque soluções. O ideal é que as necessidades de ambos sejam atendidas. Então, criar soluções criativas. Então, pensa no cenário, nas pessoas que estão envolvidas no trabalho, quem mais poderia fazer aquela atividade? Né? Você pode falar para a pessoa, você já buscou? Nossa, fulano, né, é tão bom em determinada ferramenta, você já buscou ele? Já viu se a agenda dele dá para te atender? Eu acredito que ele vai fazer um trabalho até melhor do que o meu. Então, Legal. traga soluções, ou tem que ser, qual é o prazo que eu para te entregar? Porque assim, eu estou com muitas atividades aqui que eu preciso entregar a tal dia, mas se você falar que eu posso entregar isso daqui a 2 dias, eu consigo fazer. Isso Então você aí é pode um criar assunto soluções. que a gente vai aprofundar amanhã na live com o Alexandre Dantas sobre produtividade, alta produtividade em home office. Exatamente sobre isso, Camila, sabe? De ter essa agenda ajustada. Quando você não tem agenda, você é a agenda do outro. E não é que você sempre vai jogar a vontade do outro para frente. É porque você, tendo agenda, você prioriza a sua agenda e entende se aquilo vai realmente te atrapalhar ou não através de uma organização. O desorganizado, ele acaba ficando assim, poxa, tenho tanta coisa para fazer, peguei tantas situações aqui, agora estou atolado, fica se sentindo preso. E pelo que eu estou vendo aqui, a Camila caiu da nossa live, mas eu vou chamar ela aqui de novo para a gente continuar esse papo e já já ela entra novamente. Estão gostando da live? Fala para mim aí se vocês estão gostando, se tem alguma pergunta, se tem alguma coisa que vocês queiram que a gente responda aqui. E a Camila precisa falar os nossos 10 passos nos últimos 10 minutos, viu, Camila? Daqui a pouco a nossa live vai Ai, embora, meu porque Deus. papo bom é assim. A gente vai conversando, quando eu olho para cá, 49 minutos de live. Misericórdia. Meu Deus. Caramba. Eu pedi pro pessoal Eu caí, passar eu os... nem sei onde eu parei aí. Você parou no terceiro passo, que você falou para aprender a dizer não. Eu pedi pro pessoal mandar aí pra gente se eles estão gostando ou não e se tem alguma dúvida também. Mas aí continua os Sim. passos aí, os passos práticos para a galera anotar e já sair daqui ainda hoje à noite sabendo dizer não da maneira certa. Então, assim, eu acho o essencial é a gente aprender a expressar, a entender as nossas necessidades e aprender a expressar essas necessidades. E dentro dessas necessidades, identificar as nossas prioridades. Né? O que eu preciso fazer, porque isso vai me dar. E isso também na vida familiar. Quais são as minhas prioridades no dia? Hoje que a gente está na família, com home office, as tarefas de casa, como que eu posso me organizar dentro de casa sem me desgastar, né, em relação ao outro? Né?
Porque tem coisas que eu não vou, olha, não posso, nesse momento, eu não posso ficar com as crianças, porque eu estou numa live. Perfeito. Então, eu preciso me organizar, compartilhar essa informação com o outro. Então, é importante no trabalho ter uma agenda, às vezes, coletiva. Por exemplo, se você está com o seu líder, se você é uma equipe pequena, mais enxuta, tente compartilhar a sua agenda com o seu líder para facilitar essa comunicação e até para que ele também compreenda que naquele momento você realmente não vai poder realizar aquela tarefa. Né? Então, exato. Então, assim, defina as suas prioridades, foca nas suas prioridades, e isso vai fazer com que você se sinta mais seguro para realizar esse não, né? Aí eu quero fazer uma provocação com isso que você disse. Se a pessoa agora pensou, eu compartilhar minha agenda, mas ele vai saber exatamente o que eu estou fazendo, você está fazendo algo errado? Porque se você tem medo que as pessoas saibam do que você está fazendo, é porque ou está fazendo algo errado, ou não está fazendo o que deveria estar fazendo naquele momento. Sim. Ou ele vai ver que eu estou à toa e eu não quero que ninguém me peça nada. Pois é. Então, é importante que a gente veja quando alguém solicita algo para a gente, é uma oportunidade. Se a pessoa está pedindo algo para você, é porque ela acredita em você. Né? Ela acredita no seu potencial. Só que agora é você que, em primeiro lugar, tem que acreditar no seu potencial. Você não precisa provar nada para ninguém, você só precisa provar para si mesmo. Precisa acreditar que você pode. Né? E não adianta querer agradar todo mundo, que não vai agradar. Sinto lhe dizer. Certeza. Isso é impossível. Então não tenha medo da rejeição. Não se sinta culpado se você priorizou a sua vida pessoal ao invés do trabalho em alguns momentos. Né? São necessidades que precisam ser respeitadas. E você precisa você, em primeiro lugar, precisa respeitar a sua necessidade. Né? Então, criar soluções criativas, falar não por não também é muito fácil. Então, ajude o outro a pensar em soluções para aquela situação que ela está trazendo. Não deixe ela sem resposta. Não solta, posso fazer. Né? Sem resposta. É muito simplista. Legal. Então, procure soluções criativas junto com o outro. Né? Então, a gente pode se ajudar. Tá? Então, e é um hábito, não é algo que vai ser do dia para o outro. É algo diário que a gente precisa fazer. E se você buscar soluções junto com o outro e ainda assim não encontrar, tudo bem. Você foi uma boa pessoa que tentou ajudar o outro. Tá tudo bem. Tudo bem também, tranquilo. Né? E seja firme nas suas decisões. Exato. Porque essa coisa de ficar se justificando o tempo todo não é legal. Te deixa emotivamente inseguro, né? E deixa muito vulnerável sem necessidade para o outro. Então seja Perfeito, firme. Camila. E você acabou de responder uma pergunta que foi feita lá em cima também, que eu li e estou lembrando agora. Uma pessoa disse assim, diga não e saia. Foi a Milena. Né? Eu entendo diferente. Diga não e continue olhando nos olhos da pessoa com um olhar amoroso. Não saia, porque sair é tão prejudicial quanto ficar com remorso. Sair é fugir. Porque você vai ficar se torturando e imaginando a resposta. Exato. Não saia. Você só saiu de corpo presente, mas a mente está lá. É isso aí. A mente está lá, o coração está lá. Olhe nos olhos da pessoa e continue olhando com um olhar de carinho, atenção e cuidado, dizendo, infelizmente, eu não vou conseguir te ajudar dessa vez. E tudo bem. Tudo bem. Tem que encarar. Tem mais passos aí, Camila, que você preparou pra gente? Então, é importante a gente ter esse olhar pra gente. Entender você primeiro. Você não vai entender o outro se você não se entender. Até porque você precisa, para você colocar limite nos outros, em relação ao que você vai falar, os não, você precisa colocar limite em você. Compreender os seus limites. Compreender que você não dá conta de tudo. Se você não aceitar que você não dá conta de tudo, você vai ficar falando sim e sentindo mal por isso. Então, todos nós temos limites. Todos nós não somos super-heróis. Nós temos as nossas limitações. E essas limitações, claro, por isso que eu falo que é uma oportunidade quando alguém te busca para alguma coisa, mas, nossa, é aquela ferramenta de Excel, você não poderia me ensinar? Nossa, eu não sei te ensinar, eu não sei Excel. Excel com o Fábio. Estou falando Fábio, porque o Fábio está aqui na live, eu não professor. Aí você fala, gente, eu não me dei conta que eu preciso saber Excel, eu preciso buscar essa competência, eu preciso desse conhecimento.
Então, é uma Legal. oportunidade, mesmo que você não realize a tarefa para alguém, mas é uma oportunidade de aprendizado, de você buscar aprendizado, se atentar na necessidade de saber aquela ferramenta, de saber se comunicar melhor, né? Então, a gente vai aprendendo. Tudo que nos é solicitado é uma oportunidade. O que a gente está vivendo hoje é uma oportunidade, né? Eu não estaria fazendo essa live se a gente não estivesse isolado em casa. Então, é uma oportunidade, né? Então, a gente precisa, sim, se conectar consigo mesmo de uma forma afetiva para se conectar com o outro. É um movimento que a gente precisa começar a fazer para viver com mais qualidade de vida, para a gente ter relações mais harmoniosas, relações mais saudáveis, mais felizes. Então, tudo depende da forma como a gente conduz a nossa comunicação, como a gente se conecta com o outro, é que vai falar qual é realmente, ele que vai dar o tom dessa relação, né? A forma como a gente se comunica. Por isso eu gosto muito dessa questão de comunicar afetivamente. Porque que realmente nós necessitamos de afeto, o ser humano necessita de afeto. E nada melhor do que falar olho no olho, ouvir de coração para coração, sem julgamento, entendendo que as pessoas têm mundos, formas diferentes de enxergar o mundo, e tudo bem. Não é fácil, gente, eu não estou falando que é fácil não, tá? Eu faço, é um processo, é um exercício diário. Isso aí é um movimento que você falou, né? É um movimento, você está em constante movimento em direção a isso. E assim, a gente que fala de comunicação, né, Yuri? A gente que trabalha com desenvolvimento humano, a gente tem uma cobrança interna muito maior. Para que a gente tenha congruência daquilo que a gente está falando e fazendo. Preciso ser não adianta eu vir aqui falar uma live ótima e será que eu estou fazendo isso? Nossa! Não tem cabimento, as pessoas vão ver que não é verdade, né? Ou pode terminar a live e você se sentir mal, ao invés de se sentir bem por ter contribuído. É terrível. Sim, né? A congruência é essencial. É engraçado que eu sempre aprendo. Eu vou falar sobre alguma coisa, eu estou sempre aprendendo. Eu falo, gente, Camila, se situa, faço isso mesmo, né? Você fala, será que eu faço isso mesmo? Né? Mas então, estamos em construção, né? Estamos em construção. Sim. Camila, eu quero te agradecer profundamente pela sua contribuição de coração, a sua comunicação afetiva, nos ajudando a entender como nos relacionarmos melhor com as pessoas que a gente ama, mas principalmente com a gente mesmo. Muito obrigado por trazer aqui um conteúdo tão útil, tão valioso nessa noite. Parabéns a vocês que estão nos escutando hoje, quinta-feira, quase 22 horas já, a live finalizando, e vocês aqui, querendo se conhecer melhor, querendo um conteúdo interessante, querendo aprender. Aqui o objetivo é, de fato, ajudar. Eu tenho trazido muitos convidados inteligentes, interessantes, para que a gente tenha informações práticas de como melhorar o nosso dia, a nossa vida no dia a dia. Eu pedi para vocês falarem se estava legal a live, um monte de gente aqui colocou que foi legal, agradecendo, colocando que foi bacana, batendo palma, mandando coração. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado mesmo. É um grande prazer contribuir. Que bom, aí o FF Gomes falando que foi show, a Léo agradecendo, que nós são feras, sensacional, que legal. Essa live vai ficar gravada, como eu já falei, manda para as pessoas, divulga aí a Camila Benatti, que é uma pessoa que a gente tem que acompanhar o que ela tem a dizer nos stories dela. Me segue aqui no Yuri Mota Oficial e segue lá, inscreve lá no YouTube. O YouTube não tinha nenhum vídeo e agora tem 4 vídeos, vai ter o 5º vídeo agora e eu vou começar a colocar um monte de conteúdo legal, extremamente útil para ajudar a gente a se transformar em pessoas cada vez melhores. Não é isso, Camila? É isso aí. Né? Eu queria só fechar com uma frase que eu li, que eu acho que faz todo sentido nessa questão de mudança, que assim, nós mudamos nosso comportamento quando a dor de permanecer torna-se maior do que a dor de mudar. Então, muitas vezes a gente está sofrendo, né, fala assim, é na dor, é nesse sofrimento que a gente consegue fazer essa mudança. Ou eu fico ali me martirizando, me vitimizando, ou eu começo a pensar e falar, e aí, como é que eu vou sair disso? Então, começar a criar estratégias para poder se movimentar de uma forma contínua e positiva. Né? Olhar a vida de forma mais positiva e de acolhimento.
Galera, não precisa nem pedir. Camila vai voltar aqui no canal várias vezes, com certeza absoluta. Bora tirar nosso print aqui. Nos últimos 20 segundos, bora tirar nosso print. E aqui. É isso aí. Pronto, galera. Deus abençoe. Uma excelente noite e até amanhã às 21 horas. Tchau. Tchau, gente. Abraços.